Olá, vamos fazer mais uma aula. Hoje a gente vai fazer a frasqueira Gabi, tá? Na placa inteira ela vem recorte para fazer 2 frasqueiras, tá bom? A gente escolheu essa e aí a gente vai fazer ela forrada. Aqui eu vou explicar uma coisa para vocês. Vamos usar o forro simples, tá bom? Se vocês quiserem fazer térmica, o mesmo recorte de forro, vocês vão usar também o Etaflon, tá? Aí ela vai ficar térmica, tá bom? Não tem segredo nenhum, a gente já fez, já tem aqui no canal peça que tá forrado com Etaflon também. Qualquer dúvida pode dar uma olhadinha nos vídeos, tá bom? Então vamos lá. O recorte, todas as peças você vai recortar também no forro, na mesma medida, tá? O canal do zíper, o fundo e a frente e as costas. O zíper, tá? Que é na medida do canal do zíper, deixa sobrando um pouquinho, como a gente sempre faz. O viés Bonion para dar acabamento, a alça, 2 cursores e o vivo, tá? Esse é o material que a gente vai usar. Lembrando, na máquina doméstica agulha 14 ou a 16 e a linha de nylon 60 na agulha. E na caixa da bobina, a linha de algodão, tá? A alça, aqui a medida dela são 2 pedaços de 50 centímetros, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a peça. Vamos lá. Ó, a gente vai pegar essas 2 partes aqui, eu vou explicar para vocês onde a gente vai colocar o zíper, para não confundir, tá bom? O fundo da bolsa, ele é mais largo que a parte do zíper, tá? E mais comprido, tá bom? Então, aqui, ó, a gente vai pegar esse que é mais estreito para colocar o zíper. Ele é mais estreito e mais comprido, tá bom? É esse daqui, o outro é a parte do fundo, então a gente deixa lá quietinho. Aqui, a parte mais estreita e mais comprida é onde a gente vai colocar o zíper, tá? Se atentem pro desenho da peça que vocês vão fazer, para ver se tem o lado, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, como sempre, deixa sobrando um pouquinho, frente do zíper com frente da peça. Vamos colocar o zíper, colocar o viés, colocar o zíper, colocar o forro, virar e rebater, tá bom? Aqui eu já vou colocar o cursor, ó, virei, rebati, já fiz a costura de segurança em toda a volta, tá bom? Agora eu vou colocar os 2 cursores, um de um lado, outro do outro, tá bom? Um detalhe, a gente falou do Etaflon, certo? Só que eu esqueci de falar pra vocês, se vocês forem usar o Etaflon, na hora de costurar, vocês vão colocar o forro, e entre o forro e a peça, vocês colocam o Etaflon, tá bom? É um sanduíche. Que aí depois pode ser, como a gente citou o Etaflon, pode ser que vocês perguntem, mas onde a gente coloca, tá? Aqui eu coloquei o zíper, né? E coloquei o forro, frente do forro com frente da peça. Aí vocês vão colocar o Etaflon junto, tá bom? O Etaflon aqui em cima, porque depois vai virar e rebater pro Etaflon ficar escondidinho, tá bom? Então, colocou aqui o forro e o Etaflon. Aí, vai costurar, né? Depois vai virar tudo. Na hora de virar, o Etaflon vai ficar escondidinho dentro dos 2, tá bom? Agora, aqui a gente vai pegar o fundo da bolsa, tá? Vamos alinhar. Aqui a gente tira o excesso do forro, tá? Deixa eu explicar aqui. A gente tira o excesso, tá bom? E o desenho, ó,
Repara que aqui ele tá subindo a florzinha, certo? Aqui eu tenho que fazer a mesma coisa, ó. Já ia colocar de ponta cabeça. Ó, tá? Ele tem que ficar no mesmo sentido. Senão vai ficar um para um lado, outro pro outro, tá bom? Então, ó, aqui. Desenho conferido do mesmo lado. Aí, aqui a gente vai alinhar, passar uma costura aqui, tá bom? Com o pé de máquina. Costurado, agora a gente reserva a peça, tá bom? Agora, a gente vai pegar as duas faces da bolsa, tá? Pode prender com o prendedor aqui pra facilitar. A gente vai colocar o forro e passar a costura de segurança, tá bom? Nas duas. Lembrando que aqui, ó, avesso com avesso do forro, tá bom? Aqui também, no caso do Etaflon, se quiser colocar, é só colocar o Etaflon aqui entre os dois. Aí, eu vou fazer isso, a costura de segurança, e vou costurar a alça também, tá? Então, vocês já vão ver isso no vídeo aqui. Aqui, pra colocar a alça, eu achei o meio da peça e o meio aqui de novo, tá bom? Pra facilitar, como que eu fiz? Achei o meio, depois eu vim e achei o meio de novo, tá? Aí, eu marquei com a caneta aqui em cima, tá bom? E aí, a gente vem e coloca a alça, ó. Meio da alça, marcadinho no meio. Aqui eu vou subir um pouquinho, porque eu vou costurar ela reta, tá? E depois eu tiro o excesso. Vamos lá, agora a gente vai colocar o vivo, tá? Aqui, o vivo que eu vou usar é o verde. E eu vou usar um pedacinho de viés marrom, tá? Não tem problema, porque tá tudo no mesmo tom, tá bom? Se tiver o verde, você coloca o verde, tá? Aqui não tem problema. O pezinho, eu vou usar o de zíper primeiro, tá? Só pra prender o vivo. E aí, depois, a gente vai finalizar o canal do zíper pra medir. Então, eu vou fazer tudo isso na sequência, tá? Vou colocar o vivo agora, e aí eu vou finalizar o canal do zíper pra gente medir na peça, encaixar direitinho e finalizar. Então, tudo isso eu vou fazendo na sequência no vídeo, tá bom? Aqui eu vou dar uma pausa para explicar para vocês. Por que que a gente coloca primeiro com o pé de zíper? Porque a gente não vai costurar aqui nessa parte encostadinho primeiro, para não ficar muito furo costurado no vivo, tá bom? A gente vai costurar aqui nessa beiradinha apenas para prender o vivo na peça. Porque aí não fica muita costura em cima de costura, tá? Essa parte a gente aprendeu com a nossa querida Dani Delinsky, tá bom? É uma das dicas que ela dá pra gente na costura, tá bom? Então, vamos lá. Ó, aqui fica assim, tá bom? Aí, agora a gente vai finalizar o canal do zíper, tá? A parte lateral da bolsa, pra poder medir aqui. Agora, eu vou pegar a outra parte do forro, tá? De baixo, e vou colocar aqui, ó, frente do forro com frente do forro de novo, porque vai ficar a frente da peça aqui de baixo, tá? Porque aí depois a gente vai virar e vai ficar certinho. Então, vou colocar aqui, ó, passar uma costura de segurança dos dois lados, depois eu vou virar e rebater,
Vocês vão vendo tudo isso no vídeo, tá bom? Aqui, ó, finalizei, tá? A costura de segurança. Agora eu vou tirar o excesso, tá? Aqui que sobrou do forro. E vou medir na peça, encaixar os prendedores pra gente continuar com o vivo. Ó, já encaixei, tá bom? A gente acha o meio dessa parte que a gente acabou de fazer, do canal do zíper, tá bom? Acho o meio em cima e embaixo, pra encaixar aqui certinho, pra encontrar, tá bom? E aí, a gente vem encaixando e colocando os prendedores pra facilitar, tá? Aqui, ó, a gente achou o meio em cima, embaixo, encaixou certinho, tá bom? Agora, a gente vai costurar com essa parte pra cima, que é pra ficar mais fácil, tá bom? Pra facilitar. Com o pezinho de vivo. E aí, eu já vou passar a costura toda normal em volta pra fechar e já vim com viés também pra dar acabamento. Então, vamos lá. Ó, pezinho do vivo, encaixado, tá bom? Muita gente fala que tem medo de colocar o vivo nessas peças. Gente, não tem segredo, tá? Seguindo direitinho do jeito que a gente tá explicando, não tem segredo. Aí, aqui, ó, o vivo, ele tá encaixadinho aqui embaixo. Então, o que que acontece? O próprio friso que tem no calcador, ele vai encaixar certinho no vivo, tá bom? Então, não tem segredo nenhum. Vamos lá. Vou dar uma pausa aqui e explicar pra vocês, ó. Aqui nas curvas, eu uso a ajuda desse alicate. Por quê? Porque a gente vai puxar, dar uma puxadinha no forro aqui, na parte de cima, na parte do canal do zíper, só pra segurar. Não é esforço nem nada, é só pra segurar, porque com a mão pode ser que você se acidente colocando a mão e deixando o dedo encaixar na agulha, tudo, tá bom? Mas isso aqui é só pra ajudar, só pra facilitar, tá? Não é coisa que vai fazer força ou é dificultoso não, tá bom? Ó, o vivo tá todo costurado, tá bom? Todinho na parte de dentro, tá, ó.
Agora, eu vou trocar a linha, porque eu vou usar o viés branco, tá? Então, eu vou colocar o viés branco em cima, a linha branca em cima e embaixo, tá? Passar o viés e vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aí, a gente volta pra mostrar a peça pronta. Ó, finalizei, tá? Os dois lados do convivo, com viés, tá bom? Como a gente já tá acostumado a fazer. E aí, já desvirei a peça, tá? E aí, ela tá prontinha. Ó como ela fica firme, fica bonita, tá bom? E a nossa aula está pronta, espero que vocês tenham gostado.